A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre limpe o coração para servir a Cristo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoa todos que ouvirem e os que hão de ouvir. Visita cada um dos que estão adicionados no Pilares da Edificação e a cada família representada, Senhor. Abençoa a todos. Abre os olhos espirituais de cada um, Senhor. Que vidas venham ser edificadas, alcançadas, transformadas para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Boa noite a todos. Nós vamos estar falando sobre a importância de ter o coração limpo para servir a Cristo. Muitos têm se autotitulado servos de Cristo, servos de Jesus. É fato que fomos chamados para servir ao Senhor, servir a Cristo. Mas não podemos servir de qualquer maneira. Não podemos servir ao Senhor simplesmente por achar que é possível servir a Ele sem renúncia, sem renunciar ao nosso próprio eu. E é necessário que venha a existir um verdadeiro compromisso, uma verdadeira transformação de vida. É necessário que haja uma conversão genuína. Nós vamos falar de alguém que passou por uma conversão genuína e foi chamado para ser servo do Senhor, escolhido por Deus, mas houve a necessidade de passar pelo batismo e lavar o seu coração para servir. Nós vamos falar do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, um grande apóstolo, um dos maiores teólogos que nós temos em todos os tempos aí. No livro de Atos dos Apóstolos, você tem uma Bíblia e deseja verificar, no capítulo de número 22, o capítulo 9 também vai falar da conversão de Paulo, mas eu quero estar aqui usando o capítulo de número 22, que vem abordar este mesmo assunto, né? Lucas ele traz detalhes aqui para nós importantes. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. O capítulo de número 22, o versículo de número 6, a partir do 6, diz assim: E aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que têm visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Bom, este Paulo, esse homem, ele era um fariseu, filho de fariseu, que no capítulo seguinte, o capítulo de número 23, o versículo 6, do mesmo livro de Atos, vai dizer assim: e Paulo
sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Então Paulo era um judeu, Paulo era um fariseu, um religioso. Paulo, ele era instruído conforme a lei, estudou aos pés de Gamaliel, né? A maior escola judaica de todo o tempo, fundada por Eliel, grande teólogo. Então Paulo, ele estudou aos pés desse grande teólogo Gamaliel, fundador da maior escola, essa escola teológica ali, judaica. Paulo era perseguidor da igreja, mas após a sua conversão, ele passa a ser servo do Senhor, né? No livro de Romanos, no capítulo de número 1 de Romanos, nós vamos ver que esse que perseguia a igreja, esse que era fariseu, né? Ele diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja que após a sua conversão, aquele perseguidor, aquele fariseu, ele passa a ser servo de Cristo, passa a ser servo do Senhor, né? Mas como aconteceu essa conversão? Como se deu essa conversão de Paulo? No versículo 6 e o 7 vai nos dizer, né, que Paulo estava indo ali para Damasco, perseguindo a igreja, disposto a colocar na prisão quem professasse essa fé em Cristo. E ele viu uma grande luz ali, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então veja que a conversão de Paulo se dá através do encontro com o Senhor Jesus. Aquele perseguidor, aquele homem carrasco, aquele homem fervoroso na sua fé judaica, aquele homem zeloso pela lei. A sua conversão se dá pelo encontro com o Senhor Jesus, a partir de um encontro com Jesus ressurreto. Paulo foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo, né? Então, é dessa maneira que acontece a conversão de Paulo. Deus havia escolhido Paulo para servir, né? Porque no versículo 14 diz assim: e disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Então Deus havia designado Paulo para ser apóstolo, para ser o servo de Cristo. Mas ele precisava de ver aquele justo que ele tanto perseguia. Ele precisava ouvir a voz que saía da boca dele. Ou seja, Paulo precisava ter um encontro com Cristo. Para servir a Cristo, ele precisava ter um encontro com o Senhor. Ninguém pode servir a Jesus sem ter um encontro verdadeiro com Cristo. Ninguém pode servir ao Senhor sem antes conhecê-lo. Ninguém pode servir a Cristo sem ter um relacionamento com Cristo. Não há possibilidade de servir ao Senhor sem que haja um relacionamento, sem que haja essa intimidade com Ele. Agora, o que era necessário para Paulo servir a Cristo? O que lhe faltava? Paulo era um doutor da lei. Paulo conhecia a lei, os profetas. Tudo isso Paulo conhecia. Paulo sabia que isso era necessário. Então, Paulo conhecia a lei, mas não conhecia o autor da lei. Tem muitas pessoas que, infelizmente, se dizem que conhecem a Escritura. Não, mas eu conheço o Testamento, conheço o Antigo Testamento, mas não conhece o autor. Não conhece o autor. Dizer que conhece a Bíblia e não conhecer o autor da Bíblia, isso não significa uma conversão genuína. Portanto, isso não pode se tornar um servo de Deus. É preciso conhecer o Senhor para servir a Ele, né? Então, conhecer era indispensável para servir. Porque no versículo 8 vai falar. E muitos precisam conhecer Jesus. Agora, como conhecer esse Jesus? Como é que pode dar esse conhecimento? Perdão. Por meio de relacionamento. Por meio de intimidade. Paulo reconhece que a luz que ele vê veio da parte do Senhor. Porque ele vai dizer assim: ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia,
De repente, me rodeou uma grande luz do céu. Veja o que Paulo viu, essa grande luz do céu, foi em pleno meio-dia. Em pleno sol de meio-dia, Paulo, ele vê uma luz e ele reconhece que essa luz veio do Senhor. Paulo era conhecedor da lei, Paulo conhecia os profetas, né? Paulo conhecia as escrituras. E por conhecer a lei e os profetas, ele reconheceu que aquela luz ao meio-dia era algo extraordinário, veio do Senhor. Né? Lá em Isaías, capítulo 9, o versículo de número 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então Paulo reconhece, essa luz que ele veio ao meio-dia veio do céu, é do Senhor, é do Senhor. Não é algo qualquer, é o Senhor. Então aquele que quer servir ao Senhor precisa de reconhecê-lo, precisa de conhecer as Escrituras, precisa ter intimidade com Ele, para que reconheça as manifestações do Senhor sobre a vida dele. Quando Paulo está indo ali a caminho de Damasco, o texto vai dizer que é meio-dia, e ele vê aquela luz, e ele reconhece, é o Senhor, porque ele conhecia as Escrituras. Paulo conhecia a lei e os profetas. Ele era um homem estudado, um grande teólogo. Ele sabia que lá em Isaías vai falar justamente sobre isso. Bem, então, Paulo reconhece que a luz que ele veio do céu. Que Jesus diz, eu sou a luz. Paulo perseguia os do caminho, porque ele vai dizer assim. Ele vai dizer, no versículo de número 4, diz assim: persegui este caminho até a morte. Quando Paulo está dizendo perseguir o caminho, é porque naquela época, os que seguiam a Jesus eram conhecidos como os do caminho. Os que seguiam o caminho, porque Jesus mesmo, ele vai dizer, eu sou o caminho. Então Paulo estava perseguindo aqueles que serviam a Jesus. Os discípulos de Jesus, quando se diz que ele perseguia o caminho, está perseguindo os que são de Jesus, que eram de Jesus ali. Bem, mas Jesus diz, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Paulo perseguia e estava disposto a ir até a morte. Porque ele vai dizer assim, ó, versículo 4, perseguiste caminho até a morte. Ou seja, ele estava disposto a ir até a morte para perseguir aqueles que seguiam a Cristo. Mas Jesus vai dizer, eu sou a vida. Após a conversão, aquele homem que estava decidido, perseguir os cristãos até a própria morte dele, com a própria morte, se fosse possível, agora ele está disposto, se possível for, morrer pelo Evangelho. Isto é uma conversão genuína. Agora, aquele que seguiu o caminho até a morte, se possível fosse morrer para destruir aqueles que estavam seguindo, agora, após a sua conversão, Paulo ele se entrega totalmente, se possível, morrer. Porque ele está dizendo, Paulo mesmo vai dizer, viver é bom, morrer, né? É bom, viver é lucro. Para ele, ele estava decidido, morrer se possível fosse, pelo Evangelho. Porque houve uma genuína conversão. E hoje tem muitos que se dizem, se autotitulam ser servo de Cristo, querem servir a Jesus, mas não querem nem morrer para este mundo, quanto mais perder a sua própria vida pelo Evangelho. Hoje muitos querem servir a Cristo, mas cuidando da sua própria vida. Hoje muitos querem servir a Cristo, mas não querem morrer. Tem medo de morrer. Pelo contrário, estão lutando para adquirir bens como se fosse viver para sempre aqui. Estão buscando coisas materiais, lutando pela sua própria vida. Isso não é servir a Cristo. Paulo manifesta o desejo de conhecer a Jesus. Porque no versículo 8 ele vai dizer assim, e eu respondi, quem é, Senhor? Quem é? Paulo, ele manifesta esse desejo de conhecê-lo. Paulo não conhecia Jesus, não reconhecia ele como Senhor, porque ele perseguia. E Jesus vai dizer, por que persegues a mim? Paulo perseguia, era um perseguidor. Mas quando ele vê, ali tem esse encontro, ele deseja conhecer quem é Senhor. E Paulo,
obedece às instruções dadas por ele, porque no versículo 10, o Senhor diz assim: então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te ordenado fazer. Paulo estava indo para o caminho de Damasco para perseguir a igreja, prender cristão. Mas agora, após o encontro com Jesus, Paulo, ele manifesta o desejo de obedecer e passa a obedecer às instruções. Paulo não apenas obedece, mas permite ser conduzido. Ele permite ser conduzido, porque no versículo seguinte ele diz assim: e como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Ele não apenas obedece, mas permite ser conduzido. Aquele que quer servir a Cristo, precisa de conhecer a Cristo, obedecer a Cristo e permitir ser conduzido por Cristo. Agora, após Paulo ouvir que fora chamado para servir a Cristo, prontamente obedece. Paulo não fica protelando. Ele não apresenta obstáculos. Porque o Ananias vai falar para ele que o Senhor os designou, havia designado Paulo para servir a Cristo, para servir o Senhor. E quando Paulo ouve isso, Paulo não fica protelando. Paulo, ele não fica adiando. Paulo, ele de maneira nenhuma, ele começa a criar obstáculos, como muitos têm criado obstáculos. Muitos têm criado obstáculos para obedecer. Quer servir, mas cria obstáculo para servir. Se for chamado para ir para tal lugar, sirva em tal lugar, ele cria obstáculo. Diz que é servo de Cristo, mas começa a protelar, adiar, negociar, criar obstáculo. Outros querem servir a Cristo, mas não querem tomar a atitude de uma conversão genuína. Paulo não protelou, porque Ananias vai dizer para ele: porque hás de ser testemunha para com todos os homens dos que têm visto e ouvido. E agora, ele vai dizer: por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém, Jesus. Nome do Senhor. Então, não bastava ser batizado. Paulo estava seguindo aqueles que foram batizados por João, estavam sendo batizados pelos discípulos. Agora Paulo precisava de passar pelo batismo. Mas não bastava somente passar pelo batismo. Precisava de deixar para trás toda a vida antiga. Paulo precisava de renunciar tudo aquilo que outrora ele almejava. Paulo precisava de deixar para trás todos os desejos que haviam no seu coração. Não apenas o batismo comprovaria uma genuína conversão, um novo homem, mas um coração lavado dos pecados. Né? Paulo era mestre, assim como o Nicodemos era mestre. E lá Jesus vai falar para Nicodemos, falando do novo nascimento, daquele que precisa de passar pela água e pelo Espírito. Paulo vai dizer Jesus vai dizer para Nicodemos, lá no livro de João, capítulo 3, versículo de número 10, Jesus diz para Nicodemos assim: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então, Paulo também era mestre. Era mestre da lei, assim como Nicodemos. Mas ele precisava de compreender que para servir a Cristo era necessário muito mais. Era necessário nascer de novo. E não apenas o batismo, né? Agora, de que maneira Paulo deveria ter seus pecados lavados? Porque o texto vai dizer aqui, ó. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Agora, de que maneira Paulo deveria lavar os seus pecados? Paulo era um judeu, fariseu. E os fariseus faziam as suas purificações. Lavar os pecados seria purificar, está falando para um homem que conhecia. Paulo era um fariseu, um judeu, um doutor da lei, zeloso pela lei. E eles faziam as suas purificações. Lá no livro de João, capítulo 11, versículo de número 55, o texto diz assim, ó. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Então, Paulo tinha costume, tinha o hábito de se purificar. Agora Ananias diz para ele se batizar, lavar os seus pecados, purificar os seus pecados.
Mas de que maneira teria que ser feito isso? Porque antes Paulo se purificava. Né? Os judeus criticavam os discípulos de Jesus porque não lavavam as mãos antes das refeições. Eles tinham o hábito. Mas eles purificavam o exterior. E agora ele tinha que purificar o interior. Lavar os seus pecados. De que maneira seria isso? Né? Ele vai dizer assim, ó, Paulo precisava conhecer outra maneira. Porque ele vai dizer assim, ó, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Né? A purificação do interior, a limpeza do coração. E isso só é possível invocando o nome do Senhor, por meio da sua palavra. Lá no livro de João, capítulo 15, o versículo de número 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ali na ceia, durante a ceia, Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro diz assim: Senhor, não só os pés, lava-me inteiro. E Jesus vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus limpa o coração do pecador para servir a Cristo, para proclamar o Evangelho. Paulo precisava de ser batizado e lavar os seus pecados, purificar o interior, invocando o nome do Senhor, por meio da sua palavra, né? Paulo precisava aprender que as obras que ele praticava anteriormente, como judeu, não preparava para servir, não lhe oferecia uma credencial para servir a Cristo, né? Lá em Tito, capítulo 3, o versículo número 4 e o 5, diz assim, ó. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Sem isso, o homem não tem condições de servir a Cristo. Sem essa lavagem, essa purificação do interior do coração. Por isso, muitos hoje estão servindo a Cristo. Estão servindo a Cristo sem fazer essa purificação do coração. Porque lá em João 6, 63, o texto diz assim, ó. O Espírito é o que vivifica, que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém, Jesus. Ninguém pode falar de uma vida eterna, de uma nova vida com Cristo, se não tiver essa vida em Cristo. E a palavra de Deus, ela é vida, ela é Espírito e é vida. Então precisava de passar por isso. É necessário passar por isso, invocando o nome do Senhor. Ora, lá em Romanos capítulo 10, como é que se dá isso? No livro de Romanos, no capítulo de número 10, o versículo 13 e o 14 diz assim, ó. O versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, de que maneira? Ele vai dizer, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformoso aos pés do que anuncia a paz, que anuncia coisas boas. Então, é por meio da pregação da palavra de Deus. Ele está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De que maneira? Ouvindo a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Bem, então é necessário que haja essa limpeza no coração. Infelizmente, hoje, muitos querem servir a Cristo sem serem lavados. Sem serem lavados, como Ananias pede para Paulo, seja batizado, lavai seus pecados, invocando o nome do Senhor. Por isso nós vemos muitas pessoas querendo servir a Cristo sem lavar o seu coração. Não houve uma transformação, não houve uma limpeza no coração. Então esse coração está cheio de mágoa, cheio de egoísmo, de prepotência, de vaidade, de orgulho, cheio de desejos da carne, desejos do mundo.
Por isso, muitos querem servir a Cristo, mas não pregam a palavra porque não tem a palavra, não foram limpos no coração. A palavra permanece no coração daquele que está limpo, porque o Espírito de Deus habita no coração daquele que foi limpo o coração. E a palavra de Deus, ela é Espírito e verdade. Por isso hoje vemos muitas pessoas dizendo servir a Cristo, fazendo propaganda que são servos de Cristo, mas nem a palavra prega. Serve por interesses próprios, adquirindo coisas para si mesmo, servindo a si mesmo. Por quê? Porque o coração não foi lavado, não foi limpo. Para servir a Cristo é indispensável ter o coração limpo, lavado. A palavra de Deus lava o coração do pecador. Sem intimidade com a palavra de Deus, sem comunhão com a palavra de Deus, como que podemos anunciar a palavra do Senhor? Como diz a lei lá em Romano, como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Jesus não vai enviar aquele que não tem a palavra no seu coração, que não foi lavado no seu coração. Então muitos estão se auto-titulando servos do Senhor, mas não tem a palavra, não tem palavra de vida, não produz vida, porque o seu coração está sujo. Paulo só pôde proclamar o Evangelho após passar por essa etapa. Amém, Jesus. Paulo só passou a anunciar o Evangelho da salvação depois que ele foi batizado, limpa o coração. Infelizmente, muitos querem ultrapassar, pular. Muitos estão pulando etapas. Por conta disso, você vê tanto falso evangelho, tanto falso ensinamento, tanta mentira, tantas pessoas proclamando o evangelho da facilidade, outros até mesmo aí querendo enganar as pessoas. Hoje o que mais tem eu vou orar por você, faz um pix. Não tem palavra, não tem pregação, não tem mensagem, porque o coração está sujo, não foi limpo. Não há nenhuma possibilidade de servir a Cristo sem lavar o coração, sem limpar o coração. Assim como o apóstolo Paulo fez. Todo aquele que quiser servir a Cristo também precisa passar por essa etapa. Tem que haver essa renúncia. Tem que haver esse desejo de se aproximar do Senhor, de conhecê-lo. E não há outra maneira de conhecer a Cristo se não for por meio da sua palavra. A palavra que limpa o coração do pecador. Glória a Deus. Jesus disse para os seus discípulos, vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Quero orar por você, para que você medite nesta palavra, que você passe a observar se os que proclamam a palavra têm o coração limpo, coração puro, não estão fazendo por ganância, não estão fazendo por cobiças, mas tem o coração limpo. Quem tem um coração limpo está interessado na salvação do próximo, em ajudar o próximo, na libertação do próximo, na vida eterna do próximo. Quem tem um coração limpo está interessado em engrandecer o nome do Senhor, em fazer com que o nome do Senhor seja proclamado na verdade. Então quero orar por você, para que você tenha essa consciência, para que você medite nesta palavra. E se há algo no seu coração que necessita ser limpo, o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, penetra no coração do homem. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero orar por você. Ó Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. E peço neste momento, por tantas pessoas que estão desejosas de te servir, quantas pessoas querem te servir, mas que elas possam meditar nesta palavra. Que Paulo, para apresentar uma genuína conversão, se tornar não apenas um seguidor,
mas se tornar um apóstolo, se tornar um servo do Senhor. Precisou de ter um encontro com o Senhor, obedecer ao Senhor, ser batizado, ter o seu coração lavado, invocando o nome do Senhor por meio da tua palavra. Que todas essas pessoas que ouviram essa mensagem tenham esse entendimento. E por meio desse entendimento, que suas mentes sejam iluminadas, que elas possam ter o discernimento para discernir os verdadeiros servos de Cristo, os que têm o coração lavado. Eu oro também neste momento, Senhor, por pessoas que nos pedem oração. Eu oro pela irmã Edilazir, que está passando por uma cirurgia e nós cremos que as mãos do Senhor estão sobre ela. Também a irmã dela que está passando por momentos delicados, mas tem confiado em nós as orações ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que responde às orações dos teus servos, segundo a sua vontade. Abençoa a vida da irmã dela. Peço também por estas famílias que estão passando tribulação. Peço por esta irmã, a qual por algum momento vacilou, permitiu o inimigo enganá-la, mas que o Senhor colocou as mãos sobre ela, ela já está na casa dela. Sim, cujo nome eu não vou citar por ética, mas o Senhor sabe quem eu estou falando, ó Pai. Abençoa a vida dela, libertando o coração dela, lavando aquele coração, para que Satanás não mais intente na mente dela coisas que não provém, coisas que não é da sua vontade. Também eu te peço por toda a família dela. Em nome do Senhor Jesus, eu peço também por aqueles irmãos que estão lá na África, que nos pedem oração, pelo trabalho deles, que o Senhor possa abençoar e fortalecer esses irmãos. Eu peço, Senhor, neste momento, que tuas mãos de poder se estenda a todas as pessoas que estão adicionadas no pilar da edificação, bem como suas famílias que estão representadas, que milagres venham acontecer na vida de cada um deles, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado. E que todos aqueles que desejam te servir, estão ouvindo essa oração, estão ouvindo essa mensagem, vão ouvir, que possa ter o desejo, Senhor, de ter o seu coração limpo, puro, para ser a habitação do seu Espírito, e o teu Espírito o capacite para serem servos aprovados, levando a tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Deus te abençoe.